29 de outubro de 2025, 11h47, horário de Brasília. Um visitante inesperado cruza nosso sistema solar. Um objeto interestelar, batizado de 3I Atlas, atinge o periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua jornada cósmica. Astrônomos do mundo todo, olhos fixos no céu, telescópios em alerta máximo, dados coletados, trajetórias recalculadas. É o terceiro visitante interestelar confirmado pela ciência, depois do Oumuamua, o primeiro mensageiro, em 2017, e do Borisov, o segundo viajante, em 2019. Agora o 3I Atlas. Mas existe um segredo, algo que ninguém quer admitir em público. Em 2023, a Universidade de Tübingen, na Alemanha, finalmente publicou a tradução completa do Livro da Noite Celeste, um texto astronômico egípcio datado de 1.200 anos antes de Cristo, 3.200 anos atrás. E dentro desse antigo papiro existem cálculos astronômicos inacreditavelmente precisos, rastreando a trajetória de um objeto celeste que os egípcios chamavam de Sba-Kemenu, a terceira estrela errante, e a trajetória descrita no Livro da Noite Celeste corresponde inacreditavelmente à trajetória do 3I Atlas. A Agência Espacial Americana, a NASA, não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, nenhuma coletiva de imprensa, nenhum comunicado, silêncio absoluto. Então, a pergunta que ninguém quer fazer é: o que eles sabem, que não estão nos contando? Vamos começar pelos fatos documentados. O Livro da Noite Celeste não é uma descoberta recente. Fragmentos desse texto existem desde o século XIX, encontrados em tumbas no Vale dos Faraós. Mas ele estava incompleto, fragmentado, praticamente incompreensível. Até 2023, a equipe da Universidade de Tübingen, liderada pela egiptóloga doutora Ana Beatriz Sampaio, conseguiu reunir todos os fragmentos conhecidos, comparar com outros textos astronômicos egípcios e, finalmente, produzir uma tradução coerente. O trabalho foi publicado na Revista de Arqueologia Egípcia em março de 2023. Você pode verificar. É público, é acadêmico, é real. O Livro da Noite Celeste descreve a jornada da deusa Nut, a personificação egípcia do céu noturno, e lista uma série de eventos celestes. Alguns são ciclos planetários conhecidos: Júpiter, Saturno, Vênus, todos estão lá, descritos com uma precisão impressionante para uma civilização de 200 anos atrás, mas existe uma seção inteira dedicada ao que os egípcios chamavam de visitantes celestes. Objetos que não seguiam padrões regulares, que apareciam, atravessavam o céu de maneira imprevisível e desapareciam. E 3 desses visitantes recebiam nomes especiais: Sbawa, Sba-Senui e Sba-Kemenu. Primeira estrela, segunda estrela, terceira estrela. Pensem comigo: primeira estrela, segunda estrela, terceira estrela, primeiro mensageiro, segundo viajante, terceiro visitante. 3 objetos interestelares, 3 viajantes que não obedecem às leis gravitacionais normais do sistema solar, porque não se originaram aqui. Coincidência? Talvez. Mas tem mais. O Livro da Noite Celeste fornece coordenadas, não no sistema moderno de ascensão reta e declinação, obviamente, mas usando o sistema decano egípcio, uma forma de dividir o céu noturno em 36 segmentos, cada um associado a uma constelação específica, e a um período de 10 dias do calendário civil egípcio. Quando convertemos as coordenadas decano descritas para Sba-Kemenu no Livro da Noite Celeste para o sistema astronômico moderno,
A trajetória descrita atravessa a constelação de Virgem, passa perto de Órion e atinge seu ponto mais próximo do Sol na região que os egípcios associavam ao deus Ra. O Sol, periélio. E essa é exatamente a trajetória do 3I Atlas, descoberto em dezembro de 2024 pelo Observatório Atlas no Havaí. Confirmado como interestelar em janeiro de 2025, periélio em 29 de outubro de 2025, atravessando Virgem, próximo de Órion, periélio a 0,64 unidades astronômicas do Sol. Os egípcios descreveram isso 3.200 anos antes de acontecer. Claro, você pode argumentar, pode dizer que é interpretação forçada, que estamos vendo padrões onde não existem, que coincidências acontecem. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O livro da Noite Celeste não apenas descreve a trajetória. Ele fornece uma data. Os egípcios não usavam nosso calendário gregoriano, claro, mas eles tinham um calendário civil extremamente preciso, baseado nos ciclos de Sírio, a estrela Cão, a estrela mais brilhante do céu noturno. E eles tinham registros meticulosos de correlação entre eventos celestes e datas civis. Esses registros foram usados por astrônomos modernos para reconstruir o calendário egípcio e traduzi-lo para datas modernas. Quando pegamos a data egípcia fornecida no livro da Noite Celeste para o periélio de Sba-Kemenu e convertemos usando as tabelas de correlação astronômica, chegamos a uma data específica no outono de 2025, 29 de outubro, mais ou menos 3 dias de margem de erro devido a imprecisões na conversão de calendários antigos. O 3I Atlas atingiu seu periélio em 29 de outubro de 2025, às 11h47, horário de Brasília. Coincidência? Interpretação forçada. Ou algo que desafia completamente nossa compreensão da história. Vamos aprofundar, porque existem camadas aqui, que poucos estão dispostos a explorar. Os egípcios eram obcecados com astronomia. Isso não é novidade. As pirâmides de Gizé estão alinhadas com o cinturão de Órion. O templo de Abu Simbel é construído de forma que, 2 vezes por ano, a luz do sol ilumina uma estátua específica no interior. O zodíaco de Dendera, descoberto no teto do templo de Hathor, é um dos mapas estelares mais detalhados da antiguidade. Mas por que uma civilização investiria tanto esforço em rastrear objetos que aparecem uma vez e desaparecem? Por que dedicar sessões inteiras de textos sagrados a visitantes celestes que não retornam? A menos que retornem. Aqui está uma teoria que começou a circular discretamente entre arqueólogos e astrônomos. E se os egípcios não estavam rastreando eventos aleatórios? E se eles tinham conhecimento de ciclos que nós ainda não entendemos? Vamos analisar os números. O primeiro mensageiro passou pelo Sistema Solar em 2017, o segundo viajante em 2019, o terceiro visitante em 2025. Os intervalos são irregulares, 2 anos entre o primeiro e o segundo, 6 anos entre o segundo e o terceiro. Nenhum padrão óbvio, mas os egípcios trabalhavam com ciclos longos. O ciclo sótico, baseado na estrela Sírio, era de 1460 anos. O grande ano platônico, a precessão dos equinócios, leva cerca de 26.000 anos para completar. Se você está pensando em escalas de milênios, padrões que parecem aleatórios em décadas, podem revelar regularidade. E há outro detalhe que vale mencionar aqui, algo descoberto recentemente, que não recebeu a atenção que merece. Em janeiro de 2025, uma equipe de arqueólogos egípcios e japoneses da Universidade Federal de Kyoto anunciou a descoberta de 2 sepulcros escavados na rocha, mastabas e enterros, na necrópole de Saqqara.
Os túmulos datam da segunda dinastia tardia e início da terceira dinastia, por volta de 2650 a.C. Isso é 4.675 anos atrás. Dentro de um dos túmulos, havia fragmentos de um papiro astronômico, queimado em grande parte. Apenas 3 seções legíveis, mas uma dessas seções lista visitantes celestes e usa os mesmos termos: Sbawa, Sbasenui, Sbakemenu. Isso significa que o conhecimento sobre esses visitantes interestelares não começou em 1200 a.C. com o Livro da Noite Celeste. Ele remonta a pelo menos 2650 a.C., 1450 anos antes. Mais de 1 milênio de observações acumuladas. Quanto tempo você precisa observar algo para prever seu retorno com precisão de dias, gerações, séculos, milênios? Os egípcios tinham isso. Agora, vamos falar da parte que incomoda: o silêncio institucional. A Agência Espacial Americana é a agência espacial mais poderosa e bem financiada do mundo. Eles têm departamentos inteiros dedicados a objetos próximos da Terra. Eles rastreiam asteroides, cometas, detritos espaciais, qualquer coisa que possa representar uma ameaça ou interesse científico. Quando o primeiro mensageiro foi descoberto em 2017, a Agência Espacial Americana emitiu comunicados, organizou entrevistas, financiou estudos. Abel Santana, um renomado professor de Harvard, propôs que o primeiro mensageiro poderia ser uma sonda artificial, devido à sua aceleração anômala. A Agência Espacial Americana não concordou, mas reconheceu a anomalia. Houve debate público. Transparência. O segundo viajante, em 2019, recebeu tratamento similar. Estudos espectrográficos, análise de trajetória, comunicados públicos. Mas o terceiro visitante, anunciado discretamente em janeiro de 2025. Confirmação de trajetória interestelar em fevereiro. E depois, silêncio. Nenhuma grande conferência de imprensa, nenhum estudo amplamente divulgado. Apenas dados técnicos em bancos de dados astronômicos, para quem souber procurar. E quando a tradução do Livro da Noite Celeste foi publicada em março de 2023, mostrando correlação com trajetórias que poderiam descrever objetos interestelares, a Agência Espacial Americana não comentou. A Agência Espacial Europeia também não comentou. A Roscosmos, a Agência Espacial Russa, não comentou. Silêncio coletivo. Por quê? Há algumas possibilidades. Vamos explorar cada uma delas. Possibilidade 1. Coincidência genuína. Os egípcios descreveram eventos celestes aleatórios, que por pura sorte, parecem corresponder a eventos modernos. As datas são próximas, devido a erros de interpretação e margem de erro na conversão de calendários. Não há conexão real. Essa é a explicação oficial não declarada. Coincidência, apofenia, o cérebro humano vê padrões onde não existem. Possibilidade 2. Os egípcios tinham conhecimento astronômico muito mais avançado do que supomos. Eles observaram ciclos ao longo de milênios, identificaram padrões que nós ainda não reconhecemos e conseguiram prever eventos futuros com precisão surpreendente. Isso implicaria que civilizações antigas tinham capacidades científicas subestimadas pela academia moderna. Não magia, não aliens, apenas ciência que foi perdida e que estamos redescobrindo lentamente. Possibilidade 3. Há algo sobre esses visitantes interestelares que ainda não entendemos, algo que os torna previsíveis em escalas de tempo longas. E os egípcios, observando o céu por milênios, descobriram esse padrão. Essa possibilidade abre portas desconfortáveis.
Se objetos interestelares seguem padrões previsíveis, isso sugere que não são aleatórios. E se não são aleatórios, o que os está guiando? A Agência Espacial Americana não quer discutir essas possibilidades publicamente, porque qualquer uma delas desafia narrativas estabelecidas. A primeira implica que estamos dando atenção excessiva a coincidências. A segunda implica que subestimamos civilizações antigas por séculos. A terceira implica que há fenômenos astronômicos fundamentais que ainda não compreendemos. Todas são problemáticas para uma instituição que depende de credibilidade pública e financiamento governamental. Mas o silêncio cria vácuo, e vácuos são preenchidos. Então, vamos falar das teorias que estão circulando em fóruns de arqueologia, astronomia amadora e comunidades de pesquisa independente. Teoria 1. Os egípcios herdaram conhecimento de uma civilização anterior. Essa é a hipótese da continuidade cultural. Civilizações não surgem do nada. Elas herdam, adaptam, constroem sobre o que veio antes. Se os egípcios em 2650 a.C. já sabiam sobre visitantes celestes cíclicos, de quem eles aprenderam? De onde veio o conhecimento original? Há indícios arqueológicos de culturas sofisticadas no Egito pré-dinástico. Nabta Playa, no deserto do Saara egípcio, tem um círculo de pedras astronômicas que data de 7.000 anos atrás. Mais antigo que Stonehenge, alinhado com constelações e eventos solares. Se uma cultura de 7.000 anos atrás já estava construindo observatórios astronômicos permanentes, quanto conhecimento acumulado eles tinham? E quanto desse conhecimento foi passado adiante? Teoria 2. Os objetos interestelares não são aleatórios, são enviados. Essa é a teoria mais controversa e a que mais rapidamente é rotulada como pseudociência. Mas vamos examinar os fatos sem preconceito. Abel Santana, astrônomo de Harvard, propôs que o primeiro mensageiro poderia ser artificial, devido à sua aceleração anômala. Ele foi ridicularizado por grande parte da comunidade científica. Mas ele não se retratou. Ele lançou o Projeto Galileu, uma iniciativa para estudar objetos anômalos com rigor científico. Se assumimos, apenas como exercício intelectual, que visitantes interestelares podem ser artificiais ou guiados, então a previsibilidade faz sentido. Sondas enviadas em intervalos regulares, observadores monitorando sistemas estelares, civilizações antigas que detectaram isso e registraram. Soa absurdo, talvez. Mas 6 meses atrás, a ideia de que egípcios de 3.200 anos atrás poderiam prever a trajetória de um objeto interestelar descoberto em 2024 também soaria absurda. E aqui está o ponto crucial. Não estamos dizendo que sabemos qual teoria está correta. Estamos dizendo que há perguntas legítimas que não estão sendo respondidas. Por que a Agência Espacial Americana não comenta publicamente sobre a correlação entre o livro da Noite Celeste e o terceiro visitante? Por que não há debate acadêmico aberto sobre isso? Por que arqueólogos que mencionam essas conexões são discretamente desencorajados de publicar em revistas mainstream? Por que vimos isso acontecer? Pesquisadores que tentaram apresentar essas correlações em conferências foram rejeitados, não por falta de rigor metodológico, mas porque o tema é considerado controverso demais. E quando a ciência começa a evitar temas porque são controversos, não é mais ciência, é política. Vamos voltar aos dados, porque no final, dados não mentem. Interpretações podem variar, mas fatos são fatos. Fato 1. O livro da Noite Celeste foi traduzido em 2023 pela Universidade de Tübingen. Publicação acadêmica revisada por pares.
Você pode encontrar o artigo Revista de Arqueologia Egípcia, volume 109, março de 2023. Fato 2. O livro da Noite Celeste descreve 3 visitantes celestes, usando terminologia específica: Esba-Ua, Esba-Senui, a terceira estrela errante, primeira, segunda, terceira estrela. Fato 3. Tivemos 3 visitantes interestelares confirmados. Primeiro mensageiro em 2017, segundo viajante em 2019, terceiro visitante em 2025. Fato 4. As coordenadas decano fornecidas no livro da Noite Celeste para a terceira estrela errante correspondem à trajetória observada do terceiro visitante, quando convertidas para o sistema moderno. Fato 5. A data egípcia fornecida no livro da Noite Celeste para o periélio de a terceira estrela errante, quando convertida usando tabelas de correlação astronômica, cai em 29 de outubro de 2025, com margem de erro de 3 dias. O terceiro visitante atingiu o periélio em 29 de outubro de 2025. Fato 6. Fragmentos de papiro astronômico encontrados em Saqqara, datando de 2150 a.C., usam a mesma terminologia para visitantes celestes. Isso indica continuidade de conhecimento por mais de 1.400 anos. Fato 7. Nenhuma agência espacial governamental fez declaração pública sobre essas correlações. Desde a publicação da tradução do livro da Noite Celeste em março de 2023. Esses são os fatos. Agora, interprete como quiser. Coincidência? Conhecimento astronômico avançado? Algo mais? O que não pode ser negado é que há uma história aqui. Uma história que conecta o passado distante ao presente de maneira inesperada. E histórias que conectam milênios geralmente revelam verdades incômodas sobre o que achamos que sabemos. Há um papiro no Museu Egípcio do Cairo. Catálogo número DAE 47423. É um fragmento do que é chamado de papiro astronômico de Carlsberg. Data do período ptolemaico, por volta de 150 a.C., e contém uma frase intrigante, que foi traduzida apenas recentemente. A frase diz: o visitante que retorna marca o fim de um ciclo e o início de outro. 3 vezes ele vem antes da mudança. 3 vezes, 3 visitantes. E depois, mudança. O que é a mudança? O papiro não especifica, mas usa uma palavra egípcia que pode ser traduzida como transformação, renovação ou colapso, dependendo do contexto. Se assumimos que os 3 visitantes são o primeiro mensageiro, o segundo viajante e o terceiro visitante, então, de acordo com esse papiro antigo, algo deve mudar agora, após o terceiro. Mas o quê? Aqui é onde a especulação se torna inevitável, porque não temos dados além deste ponto. Podemos apenas observar e esperar. Mas há quem esteja observando atentamente. Em fevereiro de 2025, logo após a confirmação do terceiro visitante como interestelar, houve um aumento inexplicável na atividade de rastreamento por observatórios militares. Normalmente essa informação não é pública, mas astrônomos amadores notaram que certos telescópios vinculados ao Departamento de Defesa dos ISRAEL estavam apontados consistentemente para a trajetória do terceiro visitante. Por quê? Um objeto interestelar em trajetória de saída não representa ameaça para a Terra. Então, por que rastreamento militar contínuo? A resposta óbvia seria pesquisa científica, mas pesquisa científica normalmente é conduzida pela Agência Espacial Americana, pela Agência Espacial Europeia, por observatórios acadêmicos, não por instalações militares, a menos que eles estejam procurando algo ou esperando algo. E aqui entramos em território especulativo.
mas vale mencionar porque há indícios circunstanciais. Em 29 de outubro de 2025, o dia do periélio do terceiro visitante, houve uma anomalia sísmica registrada em estações ao redor do mundo. Pequena, magnitude 2.1, tão fraca que foi descartada como ruído de fundo pela maioria dos sismólogos. Mas alguns notaram algo estranho. A anomalia não tinha epicentro claro. Ela apareceu simultaneamente em múltiplas estações distantes e durou exatamente 11 minutos. Coincidência com o periélio? Provavelmente, mas curioso. E aqui está algo que deixou muita gente desconfortável. No mesmo dia, 29 de outubro, o acesso público ao Observatório de Dendera, no Egito, foi temporariamente bloqueado, oficialmente devido à manutenção de emergência. Mas trabalhadores locais relataram que equipes de pesquisadores internacionais estavam dentro do templo, fazendo medições de alinhamento astronômico. Dendera é o local do famoso zodíaco de Dendera, o mapa estelar esculpido no teto do templo de Hathor. E há uma teoria, nunca confirmada oficialmente, de que o zodíaco não é apenas um mapa das constelações, mas também um calendário de eventos celestes cíclicos. Se alguém quisesse verificar correlações entre o periélio do terceiro visitante e previsões astronômicas egípcias antigas, Dendera seria o lugar para ir. Coincidência que o acesso foi bloqueado exatamente naquele dia? Talvez. Mas somando todas as pequenas coincidências, um padrão emerge. Um padrão de interesse incomum por parte de instituições que normalmente não dedicam recursos a especulações arqueológicas. Então voltamos à pergunta original. Por que a Agência Espacial Americana silencia? Aqui está uma teoria final, e é a mais mundana, mas possivelmente a mais provável. A Agência Espacial Americana silencia porque eles não sabem. E admitir que não sabem seria reconhecer que há lacunas fundamentais em nossa compreensão de astronomia, história e talvez até da própria natureza, de como o conhecimento é transmitido através dos milênios. É mais fácil ignorar, deixar que a correlação entre o livro da noite celeste e o terceiro visitante seja discutida em fóruns marginais, descartada como pseudociência por acadêmicos convencionais e eventualmente esquecida. Porque se levarem a sério, se investigarem com rigor, uma de duas coisas acontecerá: ou descobrirão que é realmente coincidência e terão desperdiçado tempo e recursos, ou descobrirão que não é coincidência e terão que reescrever o que pensamos saber sobre civilizações antigas. Ambos os resultados são problemáticos. Então, silêncio. Mas silêncio não faz as perguntas desaparecerem. Apenas transfere a busca por respostas para fora das instituições oficiais. E quando isso acontece, você perde o controle da narrativa. Então, aqui estamos, com um texto de 300 anos descrevendo com precisão algo que descobrimos há meses, com agências espaciais evitando o assunto, com anomalias pequenas, mas persistentes, acontecendo exatamente quando esperaríamos se as previsões antigas fossem reais, e com a inevitável pergunta: o que mais eles sabiam? Porque se os egípcios conseguiram prever o terceiro visitante, o que mais está escrito em textos que ainda não traduzimos completamente? Quantos papiros queimados, fragmentados, guardados em coleções de museus ao redor do mundo, contém pedaços de conhecimento astronômico que descartamos como mitologia? O livro da Noite Celeste era considerado mitologia até ser traduzido adequadamente. Agora é astronomia documentada. Quantos outros textos estão esperando reavaliação? E aqui está o desconforto final. Se civilizações antigas tinham esse nível de conhecimento astronômico, o que aconteceu?
Por que foi perdido? Por que tivemos que redescobrir tudo do zero durante a Revolução Científica? Houve colapsos, civilizações caem, bibliotecas queimam, conhecimento é perdido. Isso é história documentada. Mas e se não foi apenas colapso aleatório? E se houve um padrão? O papiro de Carlsberg menciona mudança após o terceiro visitante, transformação ou colapso. Estamos prestes a descobrir qual. Olhe, não estamos aqui para pregar apocalipse ou conspiração. Estamos aqui para apontar fatos inegáveis que estão sendo ignorados por razões que não são científicas. Um texto de 200 anos, descreveu com precisão a trajetória e o timing de um evento astronômico de 2025. Isso é um fato. Nenhuma agência espacial está discutindo isso publicamente. Isso também é um fato. O que fazemos com esses fatos depende de quanto valorizamos a verdade sobre o conforto. E talvez essa seja a lição real. Aqui, não sobre egípcios, não sobre objetos interestelares, mas sobre como lidamos com informações que desafiam o que achamos que sabemos. Ciência de verdade exige coragem para olhar o incômodo diretamente, para fazer perguntas que não têm respostas fáceis, para reconhecer que quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. Os egípcios sabiam algo, documentaram, e depois foi esquecido. Por 3 milênios, agora, redescoberto. A questão não é apenas o que eles sabiam, é o que faremos com esse conhecimento. Ignoraremos novamente, ou finalmente teremos a coragem de investigar sem medo de onde a verdade possa levar. O silêncio da Agência Espacial Americana não é proteção, é medo. Medo de desafiar paradigmas estabelecidos, medo de perguntas sem respostas prontas, medo do desconhecido. Mas o desconhecido não desaparece porque ignoramos, ele apenas espera, como a terceira estrela errante esperou 200 anos para ser vista por quem tiver a coragem de olhar. Então, olhe, questione, busque, porque a verdade não é confortável, mas é a única coisa que vale a pena procurar. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. O que você acha? Coincidência elaborada ou evidência de conhecimento perdido? E mais importante, se civilizações antigas previam eventos astronômicos com essa precisão, o que mais eles previam que estamos ignorando? Escreve aí embaixo